Por que será que a gente estudou o triângulo de Pascal? Ele tem alguma utilidade, alguma coisa que interessa pra gente? Tem sim. O triângulo de Pascal, ele serve para a gente desenvolver o binômio de Newton. O que é o binômio de Newton? O que é o binômio? Binômio, duas letras, dois termos que envolvem letra e normalmente elevado a um expoente natural. Por exemplo, x mais a ao quadrado. X mais a ao quadrado, você já sabe fazer, pelo menos eu espero que sim. É x quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Lembrou disso? E x mais a ao cubo? Será que você consegue fazer x mais a ao cubo? Esse é mais difícil, hein, de lembrar. Puxa aí da memória. O cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Esses dois binômios que eu usei para a gente fazer uma introdução, eles têm uma particularidade que passou sem você perceber. Olha os coeficientes numéricos que estão aqui, ó. 1, 2 e 1. 1, 2 e 1 é a linha 2 do triângulo de Pascal. Lembrou do triângulo de Pascal? A linha 2 é 1, 2 e 1. Vem nesse de baixo, que é x mais a ao cubo. 1, 3, 3 e 1. 1, 3, 3 e 1. Essa é a linha 3 do triângulo de Pascal. Será que se eu pedir para você sozinho fazer o x mais a à quarta, x mais a à quarta, será que você consegue adivinhar pelo menos os coeficientes numéricos? Pensa que o x mais a ao quadrado foi a linha 2. Lembra o triângulo de Pascal? 1 mais 2 dá 3. 2 mais 1 dá 3. 1 mais 0 dá 1. Como é que vai ficar os coeficientes numéricos aqui? É a linha 4. Então vai começar com 1. 1 mais 3 dá 4. 3 mais 3 dá 6. 3 mais 1 dá 4. E 1 mais 0 dá 1. Esses são os coeficientes numéricos do x mais a elevado à quarta. Agora eu vou reescrever o binômio, o primeiro binômio para a gente, ó. 1 vezes x ao quadrado a elevado a zero. Esse é o primeiro, ó. 1 vezes x ao quadrado a elevado a zero. 2 vezes x elevado a 1 a elevado a 1 mais 1 vezes x elevado a zero a elevado a 2. Esse mesmo binômio, esse mesmo polinômio, olha como é que ele foi escrito. Onde estava escrito 1x², eu posso entender como x² vezes a elevado a zero. A elevado a zero é 1, ele desaparece. Aqui o do meio, x elevado a 1, a elevado a 1. Está sem expoente, o expoente é 1. E o último, onde não tem x, x elevado a zero, a elevado a 2, porque x elevado a zero é 1. Vem nesse segundo exemplo. Aqui, 1 vezes x ao cubo não tinha a. Então é sinal que o a estava elevado a zero. 3 vezes x² vezes a elevado a 1, mais 3 vezes x elevado a 1 a ao quadrado, mais 1 vezes x elevado a zero a ao cubo. Essa expressão é equivalente à de cima. O que eu queria te mostrar é o seguinte. Quando era elevado a 2, o expoente do x começou no 2, caiu para o 1, caiu para o 0. O expoente do a foi o inverso. Começou no 0, foi para 1, foi para 2. Quando foi elevado a 3, o expoente do x começou em 3, 2, 1 e 0. E o do a começou em 0, 1, 2 e 3. Vamos tentar encaixar o x e o a agora? Vamos tentar encaixar o x e o a. 1 vezes x elevado à quarta, a elevado a zero. O x começa em 4, aí o x cai para 3, aí ele cai para 2, aí ele cai para 1, aí ele cai para x elevado a zero. E o a? O a começou elevado a 0, elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4. Simples assim. Ou não foi simples? Aí, se você quiser escrever isso daí de um jeito um pouquinho mais organizado, como é que vai ficar? Ó? Aqui, 1, x à quarta, a elevado a zero é 1, mais 4x ao cubo a, mais 6
x quadrado a quadrado mais 4x ao cubo mais a quarta. Muito fácil ou não o desenvolvimento do binômio de Newton. Vamos fazer um exemplo numérico elevado a um número desgraçado? Vem comigo aqui, ó. Exemplo numérico. Como é que a gente faria x mais 2 elevado à quinta? Um exemplo numérico, x mais 2 elevado à quinta. Eu precisaria usar os coeficientes numéricos da linha 5 do triângulo de Pascal. Como que monta a linha 5? Usa o que está em verde aqui para a gente montar a linha 5. Fica 1, próximo coeficiente, ó. 1 mais 4, 5. Próximo coeficiente, 4 mais 6, 10. Próximo coeficiente, 6 mais 4, 10. Próximo coeficiente, 4 mais 1, 5. E 1 mais 0, 0. Esses são os coeficientes. Agora, qual o expoente do x? O x vai começar elevado a quanto? Já que é elevado a quinta, o x vai começar elevado a quinta, depois ele cai para 4, depois 3, depois 2, depois 1, lá no final ele está elevado a 0. Nesse caso, como não tem o A, quem está fazendo o papel do A é o 2. Então, observa que o 2 vai começar aqui elevado a 0. Aqui o 2 vai ficar elevado a 1. Aqui o 2 vai ficar elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4, até que o 2 aparece elevado a 5. É um pouco chato terminar esses cálculos, porque olha só esse primeiro. 1 vezes 1 vezes x à quinta. X à quinta. 2 vezes 5, 10. Vezes x à quarta. O próximo aqui, ó, 4, porque 2 ao quadrado é 4, vezes 10x ao cubo, 40x ao cubo. O próximo, 8 vezes 10, 80x quadrado. 16 vezes 5, 80x. E 1 vezes 1 vezes 32, mais 32. Esse é o resultado para x mais 2 elevado à quinta. Eu sei que pode parecer um pouquinho chato, mas a graça do triângulo de Pascal é permitir calcular o desenvolvimento do binômio de qualquer expoente natural. Então, generalizando essa expressão aí, generalizando é isso, ó. Vamos lá. Eu tenho que usar a linha n do triângulo de Pascal, como aqui está elevado a n, eu não tenho como escrever direto os termos, por isso que eu escrevi na forma de número binomial. Lembra que se for 7, o que está em verde são os coeficientes da linha 7. Então, está elevado a n, n binomial 0, n binomial 1, n binomial 2, até n binomial n. O x, ele começa no valor de n. Se n for 8, ele vai fazer 8, 7, 6, até cair para o 0. Então, começa no n e vai caindo de 1 em 1 o expoente do x. E o expoente do a começa em 0 e vai subindo de 1 em 1. A elevado a 0, a elevado a 1, a elevado a 2, até chegar no a elevado a n. Observa que eu coloquei 3 pontinhos aqui, porque está genérico. Eu não sei quantos termos tem aqui. O importante é que eu comecei no n0 e terminei no nn. Portanto, se isso daqui fosse elevado à sexta, eu teria 7 termos sendo somados. Por que eu teria 7? Porque começaria no 6,0, 6,1 até o 6,6. Se fosse elevado à décima, eu teria 11 termos sendo somados. Pode ser também que apareça assim para você, ó. Dependendo de onde você está vendo, x mais a elevado a n é somatória de np x elevado a n menos p, a elevado a p, com p variando de 0 a n. O que está escrito aqui? Está escrito a mesma coisa, está escrito em cima, só que numa linguagem um pouco mais rebuscada. Está escrito a mesma coisa. Está escrito o seguinte, que para eu desenvolver isso, eu vou somar termos que têm sempre esse formato. Como assim sempre esse formato? Para eu calcular isso, os termos que têm sempre esse formato. Trocando o P,
Então vamos lá, ó, troca o P começa em 0. Se eu trocar o P por 0, fica essa expressão aqui, ou não, ó. Troca o P por 0, fica N binomial 0, x elevado a N, A elevado a 0, que é essa daqui. Se eu trocar o P por 1, eu chego nessa outra expressão aqui. Se eu trocar o P por 1, eu chego nessa outra expressão aqui, ó. Troca P por 1. N binomial 1, x elevado a N menos 1, A elevado a 1. Tá aqui. Se eu trocar o P por 2, eu chego nessa expressão aqui. Troca o P por 2, P por 2. N binomial 2, x elevado a N menos 2, A elevado a 2. Até que, lá no final, se eu disser que o P é igual a N, é isso que esse símbolo quer dizer, é para você somar todos os fatores que tem esse formato, começando substituindo o P por 0 e terminando lá em N. Então, o último que eu troco é P por N, vai ficar N binomial N, x elevado a N menos N, que dá 0, que está lá, vezes A elevado a N. Não precisa entender isso daqui se você entendeu o de cima. Resumindo o rolê, não há necessidade de entender esse. Se você entendeu como é que faz esse, ou melhor ainda, se você conseguisse fazer esse daqui sozinho, nada que eu estou falando aqui embaixo é necessário. Muito fácil, time? Agora que você aprendeu como desenvolver o binômio, duas observações importantes. Primeira delas, quando eu desenvolver x mais a elevado a n, sempre vai ter n mais 1 termos. Por que sempre vai ter n mais 1 termos? Porque o desenvolvimento sempre começa no n0 e vai até o nn, então tem sempre um a mais. Como assim, Alex? X mais 2 elevado a 8. Quando eu desenvolver os termos para somar, aparecerão 9 termos. Se eu pedir para você x mais 2 elevado a 4, vai aparecer 5 termos. Se eu pedir x mais 2 elevado a 7, vai ter 8 termos. O que eu perguntei aqui, qual é o termo central do desenvolvimento de x mais 2 elevado a 8? A gente vai responder isso daqui, a gente vai aprender a responder isso daqui depois com precisão. Mas qual é o termo? X mais 2 elevado a 8 tem 9 termos. Acompanha comigo 9, tem 9 termos. Se tem 9, qual que é o central? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. O central vai ser o quinto. Então, se eu peço para você o termo central de x mais 2 elevado a oitava, o termo central, esse eu quis dizer com TC, vai ser o quinto termo. Uma segunda observação, e se o sinal do meio for menos? Nesse caso, o melhor jeito para resolver é dar uma tapeada no menos, dar uma enganada nele. Você ignora ele. Você joga o menos para o segundo termo, como se o sinal do meio fosse mais. Então eu peço para você, desenvolva x menos 2 elevado a quarta. Você dá uma ignorada no menos fazendo isso, ó. X mais menos 2 elevado a quarta. O menos 2 passa a fazer parte do 2, do A, da segunda parte. Ou seja, agora virou mais. Se virou mais, eu sei fazer. Linha 4 do triângulo de Pascal. A linha 4 do triângulo de Pascal é 1, 4, 6, 4 e 1. Essa é a linha 4 do triângulo de Pascal. O primeiro é o x. O x começa elevado a quarta, elevado ao cubo, ao quadrado, elevado a 1, até que ele aparece elevado a 0. O A, quem é o A? Nesse caso, o A, que é a segunda parte, é o menos 2. Então, você vai escrever o menos 2 elevado a 0, o menos 2 elevado a 1, o menos 2 elevado a 2, o menos 2 elevado a 3 e o menos 2 elevado a 4. Sacou? Se tiver um menos, joga ele dentro do segundo termo e já era. Termina esses cálculos aí pra gente. O que vai dar aí? Aqui vai dar menos 2 elevado a 0 é 1, vezes 1 vezes x à quarta. Menos 2 vezes 4 vezes x ao cubo dá menos 8x ao cubo. Menos 2 ao quadrado dá mais 4 vezes 6, 24x quadrado. Menos 8 vezes 4, menos 32x. E x elevado a 0, menos 2 à quarta é 16 vezes 1, mais 16. É assim que resolve caso o sinal do meio seja negativo.